Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de prova documental, tá? E, na verdade, do procedimento para a produção dessa prova documental. Então, quando a gente fala de procedimento, tá, ou dessa produção de prova documental, a gente tem que levar em consideração alguns pontos, tá? E, na verdade, são duas fases aqui que a gente vai fazer essa divisão, tá? O primeiro ponto que a gente deve considerar, a gente precisa considerar, é justamente o momento de juntada dessa prova documental. E aqui a gente encontra uma diferença entre o que a lei diz e o que realmente deve ser feito, tá? Ou como ela deve ser realmente, ou como que realmente acontece na prática, tá? Como que os juízes costumam proceder com relação a essa juntada de prova documental, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro da base legal. A base legal de tudo isso que a gente vai tratar hoje, todo o procedimento de produção de prova oral, começa lá no artigo 434 e se desenvolve até o 438, tá? Todos do Código de Processo Civil. Apesar do procedimento estar todo lá, ter regra específica para a juntada de cada documento, vocês vão ver que na prática a situação fica um pouquinho diferente, tá? Vocês vão ver que na prática a produção dessa prova documental, ela funciona de uma forma mais livre, tá? Eu tenho um acesso mais fácil para a juntada dessa prova documental, para a produção dessa prova documental, tá? Bom, vamos lá então. Momento da juntada. O momento da juntada é o grande cerne da questão. Quando eu devo juntar o documento aos autos ou quando eu não posso mais juntar o documento porque está precluso, tá? Vamos lá. Documento pré-constituído, ou seja, aquele pré-existente, aquele que já está formado antes do processo, ele tem que ser juntado na inicial ou na contestação. Inicial se for o autor, contestação se for o réu, naturalmente, tá? Já o documento novo, aquele que foi produzido no curso do processo ou até mesmo foi descoberto no curso do processo, tá? Esse documento novo, tá? Ele deve ser juntado no momento que der. Surgiu o documento, eu vou lá e junto esse documento, tá? Sem problema nenhum. Eu não preciso ficar esperando ou demorando muito tempo para juntar ele. Eu tenho que juntar ele logo e logo que ele aparece. Ele aparece, eu junto e falo, excelência, olha, estava perdido esse documento, encontrei agora. E o juiz pode ou não receber, dependendo da justificativa. E é aí que mora toda a questão. Tá? O juiz tem um poder chamado poder instrutório, que garante para ele a persecução das provas no processo. Então o juiz ele tem um poder virtualmente limitado na persecução de provas. Então o juiz ele pode ir atrás das provas, ele pode pedir a produção das provas. Então quando um documento novo aparece, um documento ele é juntado tardiamente no processo, o juiz vai analisar se ele deve recebê-lo ou não. E se ele verificar que precisa receber aquele documento, que aquele documento é importante no processo, ele vai receber esse documento, tá? Então é aí que abre um leque inimaginável de possibilidades para recepção de documentos, ainda que fora do prazo, tá? Ótimo, entendemos já o momento. Então, vamos lá. Qual a ideia central? Prova pré-constituída é juntada pelo autor na inicial, no caso de documento, lógico, né? E pelo réu na contestação, tá? Perfeito, entendemos, tá maravilhoso. Ah, mas o réu trouxe um fato novo lá na contestação dele, ou até fez uma reconvenção. Quando que o autor vai poder juntar documentos? Na manifestação, naturalmente. Tá? Vem sempre de fatos novos, fatos que o autor já deveria ter demonstrado, ele não poderia teoricamente juntar documentos pré-constituídos, tá? Na prática isso acaba não funcionando, tá? E documentos novos podem ser juntados quando? Qualquer momento do processo, inclusive após a decisão. Se após a sentença um documento que estava desaparecido aparece, você consegue apelar trazendo um fato novo com um documento novo, tá? Lógico, isso vai abrir a manifestação da parte contrária, tudo vai ser resguardado, mas é possível fazer isso inclusive em sede de recurso, tá? Tem que tomar muito cuidado. Só não dá para fazer isso
quando a gente chega no recurso em instância extraordinária, ou seja, STJ e STF, porque nesse ponto a gente não discute mais fato. Então a gente não discute mais prova, tá? Então torna-se completamente desnecessário, tá? Ou inútil para o processo juntar um documento nessa fase recursal. Só que na fase recursal de apelação ainda dá, tá? Tudo bem. Como que você vai memorizar isso? Qual que é a regrinha aqui massa para você pegar todo esse ponto? Você tem que gravar a seguinte possibilidade. Eu posso juntar documento em qualquer momento no processo, tá? Qualquer momento no processo, desde que eu fundamente o porquê de juntar fora dos momentos iniciais, ou seja, inicial e contestação. Para juntar fora desses momentos, eu tenho que justificar a pertinência dessa juntada. Mas entenda que essa justificativa não precisa ser sempre uma coisa tipo, olha, junto este documento que ela diz. Não. Basta, na verdade, você fazer a alegação e a referência dessa alegação ter a prova no documento, por exemplo. Não, olha, eu sou realmente pobre na acepção jurídica do termo, tá aqui o meu extrato, tá? Eu não falei que o documento novo que eu trouxe aqui, que apareceu agora. Não. Ou eu paguei isso, tanto que achei o recibo, tá aqui o recibo. Tudo bem? Não precisa falar, é um documento novo. Tá? O juiz vai entender que é um documento novo que foi descoberto agora. Basta que você mostre para o juiz que tem uma alegação nova e que foi baseada naquele documento que você encontrou agora. Você tem que dar uma narrada nessa história. Você não precisa fazer uma justificativa do documento novo, tá? Embora eu particularmente recomende que seja feito, tá? Eu gosto muito dessa justificativa, ou de abrir um tópico do documento novo para explicar para o juiz a necessidade daquele documento, tá? Embora o juiz vá permitir a juntada e vá permitir a manifestação da outra parte, tá? Isso é uma coisa bem tranquila, até a sentença a gente não tem muita dor de cabeça, tá? Só nas alegações finais que juntar documento acaba prorrogando a instrução processual, então via de regra, não se deve juntar documento após a instrução, tá? Embora exista a possibilidade, eu não estou falando que não pode juntar, tá? Pode, só que não deve, tá? São coisas diferentes. A gente só junta nas alegações finais do documento, a gente só guarda um documento para as alegações finais se forem documentos coringa, tá? O que acontece, tá? Às vezes a gente tem aquele documento ou aquela prova que ela só vai ter valia dependendo do que ocorrer em audiência. Então, dependendo de um depoimento de uma testemunha, por exemplo, ou do depoimento da própria parte, um depoimento pessoal, eu consigo debater aquele depoimento, ou acabar com aquele depoimento, ou transformar aquele depoimento em algo que me beneficie com um determinado documento. Só que para que esse documento funcione, eu preciso do depoimento primeiro. Se eu juntar ele antes, ele não faz a menor diferença no processo, tá? Ele não vai acrescentar nada. Então, vamos imaginar a seguinte situação: um caseiro, tá? Uma pessoa que alega ser caseira processa o seu suposto empregador, tá? E na verdade essa pessoa era, sei lá, um diarista da casa, um diarista não, vamos pegar um caso mais flagrante. Cuidava do jardim, da área externa da casa, tá? Imagina que a pessoa tira aquele matinho da porta da casa, tá? Mais simples ainda, tá? Só um segundo, por favor. Perdão. Bom, imaginem aquela pessoa que só tira o matinho da porta da casa. Ela vai lá e arranca o mato cada 15 dias. Aí ela entra com um processo trabalhista e fala assim: excelência, aí eu trabalhava todo dia, era caseiro, tá? O juiz vai lá, chama para audiência, vai ouvir o depoimento pessoal. Nessa audiência você fala: não, tudo bem, você era caseiro, né? Só você era caseiro? Era caseiro. Então, quantos quartos a casa tem? Quantos pavimentos a casa tem? Como que era o formato da sala? Qual era o tipo de janela? Coisas que um caseiro deveria saber. Um caseiro sabe dizer se a cozinha é americana ou não, ele mora na casa, tá? E nesse momento você não precisa juntar as fotos do processo antes. Como que você vai juntar antes? Você vai juntar um monte de foto do processo que
Que diferença isso faz no processo? Então, o que eu faço? Eu faço as perguntas e depois, nas alegações finais que servem para eu falar daquela audiência, eu falo assim, olha, ele mentiu descaradamente, ele falou que tinha 3/4, a casa tem 2, ó, tem os 2, aqui tá a planta aqui. Ele falou que a cozinha era americana, a cozinha não é americana, olha as fotos aqui para mostrar que tem cozinha e tem sala separado, tá? Então, nesse caso, é uma coisa extraordinária. Você vai juntar o documento das alegações finais. Fora isso, você junta tudo antes de encerrada a instrução, tá? Você pode juntar até na audiência. Não, é uma excelência aqui o documento que eu achei, tá? Sem problema nenhum. Tudo bem, então, vamos para o outro tópico aqui da nossa aula. Aqui em cima aparece procedimento. O que é o procedimento? O procedimento para juntada dos documentos, tá? Como que esses documentos devem ser apresentados no processo e, depois de apresentados, o que deve ser feito? Para a gente resumir isso de uma forma bem simples, tá? Bem básica, para você pegar direitinho e nunca mais esquecer na sua vida, tá? Vamos lá. Documentos, eles são apresentados, como eu já falei para vocês, na inicial e na contestação, ou em qualquer outro momento do processo, desde que se justifique. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Ótimo. Vamos para o procedimento depois disso. Juntei o documento. O que o juiz deve fazer? O juiz, ele sempre deve se preocupar com um princípio. Tem um princípio que nunca, por nada na vida, deve sair da cabeça do juiz. Tá? O juiz deve viver com isso. Tá? Tem que ser uma aura no juiz, que é o devido processo legal. E do devido processo legal, 2 subprincípios aparecem. Ampla defesa e contraditório. A gente não vai nem falar em ampla defesa nesse momento, embora tenha toda a relação, tá? A gente vai falar só no contraditório. Juntou o documento, a outra parte tem que falar. Tem o direito de falar, tá? Ah, mas eu juntei nas alegações finais, no último dia do prazo. Depende do documento. Se for um caso, por exemplo, da foto, como eu falei, não precisa abrir vistas, tá? Na verdade, a juntada de documentos nesse caso, as alegações finais, elas vêm como um arremate do que já foi feito. Então, elas são a resposta do que foi dito, tá? Mas, eventualmente, se fosse necessário, se o juiz verificar que o documento é realmente importante e ele não guarda uma relação direta com algo que já foi feito, ele é algo novo, ele traz coisas novas, ele precisa ouvir a parte contrária. Então, ele vai reabrir a instrução processual, converter o julgamento de diligência e vai ouvir a parte. Tá? Isso é bem complicado de acontecer, por isso que eu falo, não junta documento nas alegações finais, a não ser que não tenha outra hipótese. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então, juntei na inicial, quando o réu vai ter direito de se manifestar na contestação? É lógico. Juntei documento na contestação, documento novo, quando que o autor vai poder falar? Na réplica, na manifestação, tá? Naquele ping-pong, vai e volta, tá? Ah, juntei documento novo. Depois de passada a contestação, depois de passada a manifestação, quando que o autor vai poder falar? Quando que o réu vai poder falar nos autos? Quando que a parte contrária vai se manifestar? Em 15 dias da intimação para se manifestar. Então o juiz vai receber aquele documento e falar, opa, tem um documento novo aqui? Diga a parte contrária em 15 dias. Esse prazo está na lei, tá? Então presta bastante atenção, é prazo legal, não dá pra gente mexer nele, beleza? Beleza, maravilha, professor. Ótimo, vamos lá. Bom, isso é bem tranquilo, tá, de acontecer. O que eu quero que você grave aqui pra gente pegar uma regrona, uma regra master geral? Na verdade, a gente tem 3 momentos que são o ping-pong tradicional do processo, tá? Inicial, contestação e manifestação. Juntou na inicial, fala lá na contestação. Juntou na contestação, fala na manifestação. Beleza? Depois 15 dias. Então, eu acho que fica mais fácil você gravar que assim. A parte tem que falar do documento na próxima oportunidade que ela tiver que falar nos autos ou em 15 dias. O que der primeiro, o que for mais importante, tá? Então, vamos imaginar. Depois da inicial, quando eu sou citado, teoricamente, vamos pegar um procedimento basicão sem audiência. Fui citado, certo? Juntei documentos.
Em 15 dias o réu tem que se manifestar com a contestação. Então, sempre 15 dias. Depois de contestado, o autor é intimado para fazer o quê? Para se manifestar em que prazo? 15 dias. Tudo bem? Ah, juntei documento novo no recurso de apelação. Que prazo tem para contar razões? 15 dias. Tudo bem. É bem simples, tá? Só você memorizar bem os 15 dias que sempre dá certo. E aí você olha assim, 15 dias daquele ato, daquele momento de juntada, não tem um ato daquele robusto, como uma contestação, como uma manifestação. Então, quando o autor junta um documento na inicial, eu olho que daqui a 15 dias o que tem? Ah, tem a contestação em tese, tá? Vamos tirar, vamos afastar a questão da audiência, porque quando tem audiência, até a audiência ninguém se manifesta, ninguém faz nada no processo, tá? As pessoas só vão para a audiência, tá? Então, fui lá citado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar a minha defesa em 15 dias. Em 15 dias eu me manifesto dos documentos. Tudo bem? É muito, muito simples, tá? Perfeito, excelente. Quando eu vou me manifestar, eu vou fazer o quê? Tá? Eu vou apresentar tudo que fala no artigo 436, tá? Ótimo. O que fala no 436? Eu posso impugnar o documento, eu posso impugnar a autenticidade do documento, o conteúdo dele, falar que ele é falso, falar qualquer coisa sobre o documento, tá? Isso tudo já foi abordado em outra aula, quando a gente falou de falsidade documental, quando a gente falou da natureza dos documentos. Então, tudo isso pode ser alegado nesse prazo de 15 dias, tá bom? Sem problema nenhum, sem óbice, sem encrenca, sem nada, tá? Tranquilo. Além disso, a última coisinha que eu preciso falar para vocês para a gente encerrar por hoje, tá? Com relação à produção de prova documental, é que o juiz, eu preciso reforçar isso, o juiz tem esse poder enorme, esse poder quase de super-homem, que é o poder instrutório. No poder instrutório, o juiz pode perseguir qualquer tipo de prova. E nessa persecução de cada tipo de prova, ele pode mandar ofício para repartições públicas e ele requisita documentos, requisita informações, tá? Isso está no artigo 438, que eu convido você a ler, tá? Não vou fazer a leitura aqui no vídeo porque vai ficar cansativo, mas é um artigo interessante, mas basicamente a gente resume tudo isso no poder instrutório e lembrando que o juiz, quando ele requisita, ele não requer. Juiz não pede, juiz manda, tá? Então ele requisita a informação, ele manda um ofício falando assim, eu quero essa informação, me mande. E a pessoa, ou o órgão público, no caso, ou ainda o órgão privado, deve apresentar, conforme que a gente já mencionou na aula de exibição de documento, que eu convido você a assistir novamente e dar o seu joinha no meu vídeo, tá? Porque eu tô vendo que ninguém tá dando joinha no meu vídeo, tô ficando bravo com isso, tá? Bom, gente, até a próxima aí, a gente se vê, ó. Beijão pra vocês.